Olá pessoal, eu há algum tempo havia prometido um vídeo sobre o debate entre Hart e Fuller relativo à interpretação do direito, né? E venho aqui com um pequeno vídeo cumprir esse compromisso. Eu, numa viagem aqui ao interior de São Paulo, eu havia visto uma placa proibido carro, proibido moto, não sei se tinha proibido bicicleta, e isso me levou imediatamente a lembrar do debate entre os dois, e vocês vão saber por quê, né? Herbert Hart, um grande teórico do direito, um positivista jurídico, não é, com o seu o conceito de direito, e Fuller um contemporâneo dele, Lon Fuller, que é mais associado ao justnaturalismo, embora sua teoria seja bastante complexa e sutil, mas de fato teria mais proximidade com o justnaturalismo, né? Fuller, com sua grande obra, a moralidade interna ou inerente ao direito. Então, Fuller e Hart têm um debate em 1956, 57, um debate oral na Universidade de Harvard, e depois disso cada um escreve um artigo, né? Vocês podem depois pesquisar para conhecerem o inteiro teor dessa discussão. Mas a primeira questão que eles discutem, que não é aquela de que vou tratar aqui com mais profundidade, é a questão do Estatuto do Direito Nazista, né? Nós estávamos ali ainda perto do final da Segunda Guerra, e nós sabemos que tanto o Tribunal de Nuremberg quanto os tribunais da Alemanha do pós-guerra enfrentaram essa dificuldade de dizer se o direito nazista era válido, né? E houve uma grande discussão sobre isso, mas Hart dá a seguinte resposta: aquilo era direito, mesmo quando era injusto, né? E nisso ele está de acordo com o princípio do positivismo, que é o da separação do direito e da moral, da separação conceitual, né? Então, Hart diz: isto é direito, é muito injusto para ser obedecido, mas é direito, né? Um direito escravagista que vigeu numa determinada sociedade, então para Hart é direito, apesar de injusto, né? E assim, separando as esferas do direito e da moralidade, os positivistas também querem resguardar a possibilidade da crítica moral e política ao direito, né? E essa discussão se dá entre Hart e Fuller sobre essa natureza do direito na Alemanha, do direito nazista. Hart vai ter essa posição, mas Fuller vai ter uma posição em sentido diverso, né? Ele acreditava justamente nessa maior conexão entre o direito e a moral. Então, um direito que está despido de certas características, né, de certas orientações por determinadas finalidades, isso não seria direito para Fuller. Mas, como eu disse, o que eu quero falar aqui é da interpretação do direito. Eu me lembrei do debate pela questão da placa, né, porque surge no debate entre eles essa discussão, uma proibição de veículos no parque, né? E aí cada um vai falar de sua teoria da interpretação, né? Veículos não são permitidos no parque, e Fuller diz: um tanque de guerra, um veículo militar, né, um jipe, poderia entrar no parque para ser colocado num monumento. Esse veículo, essa proibição abrangeria um veículo como esse, né?
E, enfim, cada um tem sua posição, porque a interpretação para Hart é algo mais ligado à semântica, mais ligado à significação das palavras. Então Hart diz que toda palavra ela tem um núcleo conceitual que é fácil de perceber. Então nós sabemos, num determinado núcleo do conceito, que uma coisa é um veículo ou não é um veículo, né? Nós sabemos que uma coisa é uma árvore ou não é uma árvore. Esse é o núcleo do conceito, né? Vamos dizer, o caso fácil em que a gente aplica ou não aplica o conceito com segurança. Mas para Hart, a linguagem tem também os halos do conceito, a penumbra, como ele chama, do conceito, que são aquelas situações limítrofes em que a gente não sabe se o conceito se aplica, em que a gente tem dúvida se o conceito se aplica. Então, no caso do parque, essa dúvida poderia advir, vamos dizer, se estivéssemos falando de uma bicicleta, de um skate, né? De um pequeno veículo como esse, motorizado, se estaria abrangido por essa proibição linguística ou não, por essa palavra veículos ou não. Então, para Hart, na zona da penumbra, o juiz decide com discricionariedade, né? Com maior discricionariedade, com uma discricionariedade semelhante à do legislador. Essa é vamos dizer, um resumo da teoria da interpretação de Hart, né? A questão do conceito, do núcleo e da penumbra do conceito. Me parece que Hart não foi o primeiro a falar disso. Eu penso que o jurista alemão, né, associado à jurisprudência dos interesses, o Philipp Heck, já tinha uma formulação nesse sentido, né? Mas o que Fuller vai dizer, e de forma muito interessante, é que no direito não vai ser tão frequente essa discussão na interpretação sobre a aplicação do conceito linguístico. Não é isso que está em jogo para Fuller, né? Fuller vai dizer que a questão é da finalidade da norma, né? Que a finalidade ela está muito ligada umbilicalmente ao sentido da norma, né? Então, os próprios signos linguísticos, eles mudam de significado a depender do contexto, né, da frase toda, do parágrafo em que eles estão inseridos. Então, para Fuller, há sempre que se ter essa ideia da finalidade. Então, o veículo militar que entra no parque, ele não estaria proibido, né, por essa norma. Veículos são proibidos no parque, porque a finalidade não era essa. A finalidade é de evitar riscos às pessoas e basicamente por isso nós teríamos a ideia de que o caso fácil seria os carros, né, os automóveis. Mas um determinado autor diz assim, olha, para Hart ter em mente que os automóveis são, digamos, o caso padrão aí para a palavra veículo, ele já está de alguma forma implicitamente levando em conta a finalidade. E é isso que Fuller vai dizer, que a finalidade ela importa mais na hora da interpretação. Então, se nós pegarmos aquela classificação da interpretação de Savigny, não é a classificação verbal, lógica, sistemática, teleológica, nós diríamos que Hart está defendendo uma interpretação mais literal, né?
e dizendo que na hora que falta o significado exato nessa interpretação literal, o juiz cria o direito com liberdade, e Fuller está adotando uma interpretação que nós chamamos de teleológica, né? A interpretação que leva em conta a finalidade da norma. Eu, nesse debate, eu tendo a ficar mais com Fuller. Eu acho que Fuller captou aí algo muito importante, né? E no direito, e eu vou dar um exemplo para finalizar aqui o nosso vídeo. Em algum momento se discutiu se a inviolabilidade do domicílio previsto na nossa Constituição, e ali a norma constitucional fala em casa, a casa é asilo inviolável do indivíduo, não é? Do cidadão, se essa inviolabilidade do domicílio abrangeria os escritórios, né, de trabalho das pessoas, né, as lojas, se estariam abrangidos por essa norma constitucional. E aí é um caso evidente em que a questão linguística não é tão importante. Uma casa é uma casa, um escritório é um escritório, uma loja é uma loja. Nós não estamos discutindo aí, a nossa dúvida não é sobre a extensão do conceito, né, mas sobre a finalidade, né, sobre a viabilidade de um raciocínio analógico, que é um raciocínio muito frequente no direito e na interpretação. E vocês sabem que acabou vingando a interpretação de que os escritórios também são protegidos pela inviolabilidade do domicílio, né? Mas nesse exemplo me parece que é a concepção de Fuller que está estampada.